Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui de novo. Esse é o Filoprosando. Para você que ainda não é inscrito, inscreva-se aqui abaixo nesse botão vermelho, tá? Deixe o seu like, a curtida naquele vídeo legal, indique pro pessoal, marque a galera nas suas redes sociais, tá? Pessoal que está estudando pro Enem, estudando para concursos públicos, tá? Pessoal que quer entender um pouco mais de filosofia, tá com dificuldade lá no ensino médio, né? Agarrou um pouco lá na matéria com o professor dentro de sala de aula. Vem pra cá que eu facilito a sua vida. Vamos tentar prosear um pouco aqui de filosofia e hoje nós vamos falar de Tales de Mileto, esse filósofo que é o primeiro pensador da escola jônica, né, representante da polis de Mileto, e ele está aqui um pouco para falar para a gente do arquer que ele escolheu para sua physis. Tales, o nosso cria, nosso brabo, esse cara é muito legal, velho. Por quê? Vamos entender aqui alguma coisa. O Tales, cara, ele foi o testa de ferro. Você pode ver aí que tá com os galos na testa dele aí, de tanto tomar umas porradas, né? Umas porradas diferentes. E aí, o que vai acontecer aqui? O meu cachorrinho tá dando umas latidas bravas ali. O que o Tales vai inaugurar pra gente, galera? Olha que bacana, vamos pensar aqui numa situação muito legal. O Tales de Mileto, ele tá trazendo para nós uma ideia bem interessante, que é a questão da observação da natureza. Eu preciso observar essa natureza, né? Essa natureza que antes não era vista, né? Porque a gente tinha a mitologia, e a mitologia ela ficava presa às estruturas subjetivas, né? E agora nós vamos ter um olhar especial para a physis. Então o Tales mergulha nessa physis para tentar encontrar o arqué dela, o princípio. Como que ela começou? E o Tales era um grande viajante, um grande matemático, um homem muito inquieto, né? Astrônomo, político, um grande entendedor das relações sociais. E nas suas viagens, o Tales pôde observar que onde havia vida, estava ali a água. E que a origem da natureza deveria ser um elemento natural e determinado. Por quê? Porque a gente tinha que ver a natureza a partir daquela determinação de onde ela nasceu. Não fazia sentido pensar algo fora disso. Então ele vai em busca cada vez mais do entendimento desse elemento água. Nós não conhecemos muitos textos, né, desses primeiros pensadores, porque se perderam, né, ao longo, né, de toda a história, mas a gente tem muita coisa pelos textos de outros pensadores que vieram posteriores a eles. E o Tales, esse mais antigo dos sete sábios gregos, depois você dá uma jogada aí no Google para você pesquisar quem são os sete sábios, né? O Tales está ali entre eles representando para a gente uma mentalidade muito diferente. Como que ele chega nesse famoso teorema de Tales? Por que foi necessário para ele prever um eclipse? Bom, Tales de Mileto vive ali, nasce aproximadamente por volta do ano 624 a.C. e morre pelo ano 546, né? Viveu bastante, tem uma boa idade, uma boa experiência, e principalmente para aquela época, né? O Tales ele faz reflexões extremamente interessantes. Primeiro, o Tales chega à conclusão que se nós estamos analisando um princípio físico, esse princípio ele tem que ser único. Então nós temos que chegar numa substância primordial. E para ele essa substância primordial é a água. Tudo vem da água. E logicamente então tudo é um só. Se tudo vem da água, tem que ter um porquê nisso. E o porquê é bem simples, é uma questão de observação. O Tales conseguiu, das suas observações, perceber coisas fantásticas, né? Nas suas viagens pelo movimento do mar, da maré, né? Ele pôde concluir que provavelmente nós vivíamos sobre grandes placas. Cara, olha que genial, né? O cara está no século 7 a.C. e já está fazendo reflexões extremamente profundas que hoje nós sabemos que realmente existem placas tectônicas. E na concepção dele, aqueles movimentos demonstravam que essas placas viviam numa espécie de equilíbrio em um líquido.
né? E claro que na cabeça dele esse líquido era a água, né? Mas só a genialidade de fazer esse tipo de reflexão por pura dedução é fantástico. Simplesmente fantástico. Né? E o curioso, a matemática ela chega na vida do Tales como uma espécie de elaboração da realidade. Eu preciso elaborar essa realidade, eu preciso pensar essa realidade para ir além dela. Né? E o Tales então começa a observar tudo aquilo que era feito em volta dele, em termos de sociedade. Né? E tudo aquilo que era feito em volta dele, em muitos, mas em muitos casos envolvia a água. Ele pode perceber que os animais precisavam de água. Nós, seres humanos, precisamos de água, né? Nós suamos, precisamos beber água, que os organismos são compostos de água. Se ele quebrasse um pedacinho ali de um caule de uma planta, ele via a seiva, né? Então ali tinha água. Se ele cavasse por um espaço de tempo mais longo, ele chegava numa espécie de úmido. Então a presença do úmido era a presença de água, né? E com isso tudo, numa grande viagem que ele fez ao Egito uma vez, ele observou a formação de tempestades com grandes raios, né? E quem era responsável pela formação de raios era Zeus. Só que ele estava no Egito e não havia presença mitológica de Zeus no Egito. Então ele pôde concluir que a água, a tempestade, os fenômenos físicos, eles eram fenômenos mecânicos e que a natureza tinha suas próprias leis de funcionamento. O que leva Tales a uma conclusão extremamente interessante, porque ele é um pensador, filósofo, matemático, né? Tá aí o pessoal da Veste Mapa Mental, lá naquela rede social que a gente conhece bem, tá aí escrito para vocês, né? Vai lá, segue a galera, vai ser muito importante. Eles fazem esses mapinhos aí que são show de bola. E essas principais ideias, então, do Tales, elas expandem os horizontes teóricos que nós vamos ter em grandes áreas, principalmente a área da matemática, o que é legal demais, porque ele vai contribuir com respostas racionais para o entendimento desses fenômenos da natureza, para que a gente possa entender cada vez mais a essência de todas as coisas. Entendendo que essa essência primordialmente está em um único elemento. É o princípio universal científico de Tales. Tudo é um. E esse tudo é um compõe toda a reflexão científica até os dias de hoje. O Tales é muito importante para a nossa história. E o que é mais legal nisso é que ele vai fazendo algumas composições racionais, reflexivas, através de 3 teses principais, que tá aí, ó. Tudo que conhecemos é feito de água e o homem é mais um ente desse meio. Nós também somos feitos de água. Todas as coisas, incluindo as inanimadas, estão cheias de vida. Aqui daqui a pouco o nosso próximo pensador aí no próximo vídeo vai contrariar isso um pouco, tá? E por outro lado, as mudanças e as gerações só podem ser alcançadas pela condensação e rarefação. Ele já fala de um movimento que depois quem vai voltar nele é o Anaxímenes. Esse movimento... Pensa no movimento de expirar e inspirar. Olha, inspirou, expirou. Então você tem um movimento de condensação e rarefação que o Anaxímenes vai falar dele, mas que para o Tales isso também já estava presente na água. E aí nós vamos começar a demonstrar os estados físicos da matéria, o que é muito interessante. Se nós pensarmos todos os estados físicos da matéria, para esses pensadores, eles apareciam através desse movimento de condensação e rarefação, né? E é muito, mas muito interessante porque isso era o belo em essência da própria natureza. Então ele contribui muito para esse tipo de pensamento, para romper diretamente com o ponto de vista religioso, que estava preso na cosmogonia. E agora nós vamos ter então o surgimento da cosmologia. Essa cosmologia vai colocar essa escola de pensadores num outro patamar. Os milesianos, os jônicos, né, vão trazer para a gente o início da filosofia. A gente chama de pensadores porque, na verdade, nesse primeiro momento, a palavra filosofia ainda não existe. Ela vai surgir lá na próxima escola, que são os pitagóricos, né? São eles os originais que vão cunhar a palavra. Mas nessa escola jônica já começa o exercício filosófico, a troca de ideias. E isso é muito interessante. Então, ele tem contribuições na matemática, ele tem contribuições na astronomia, vocês estão vendo aí, ele tem contribuições na política e, principalmente, ele tem contribuições em toda a ciência do mundo. O princípio universal científico de Tales, de que tudo é um, é simplesmente maravilhoso. O Tales mudou a história do Ocidente. O Tales mudou a história da humanidade.
Tudo é um. Então hoje, se você entra dentro de uma sala de aula para preparar uma aula como essa aqui e dar a sua aula, você tem que obedecer o princípio de tudo que é um. Então eu tenho que focar aqui no Tales de Mileto nesse momento, porque senão a gente se perde para falar de outras coisas. Então tudo é um. Nesse um está presente uma multiplicidade de ideias, então é a multiplicidade presente na unidade e a unidade representando essa multiplicidade. Essa ideia de que tudo é um é a base científica mundial. Você entra dentro de um consultório médico, ele também tem que analisar vários sintomas para chegar a uma conclusão. Se você tem um engenheiro com vários projetos, ali tem uma obra, e por aí vai. Tudo é um. A unidade do princípio tem que estar ali dentro da multiplicidade do pensamento. Então Tales foi genial. Esse cara é brabo demais. Deu muito certo, velho. E aí a ideia de Tales é provar para a sociedade o quanto que isso fazia sentido. Então o Tales ele vai para um desafio, né? Aqui eu vou deixar algumas frases do Tales de Mileto para vocês, né? Até mesmo para repertório sociocultural, eu acho que é interessante, né? Vocês podem copiar aí, dá uma pausada no vídeo, assiste de novo, copia aí, né? Manda pra galera também para copiar, vai dando uns views aí pro professor, ajuda o prof, galera, ajuda o prof. E aí a ideia é genial, por quê? Naquela época eles tinham plantações de oliva. E num determinado momento eles queriam saber, o Tales quis saber por que aquelas plantações não davam certo. Que sempre tinha um período de escassez, de seca muito grande. E aquilo era estranho. Tem um documentário da Discovery, da Discovery ou da National Geographic? Agora eu não vou lembrar, um dos dois, tá? Sabedoria e Antiguidade. São várias civilizações. Sobre os gregos, o historiador que está lá apresentando esse programa, ele vai contar um pouco dessa história, como que o Tales monta o teorema de Tales e convence a população de que a matemática podia ser uma resposta. Então é muito interessante, porque todo mundo falava que aquilo era uma condenação divina. As secas, a escassez na plantação era uma condenação divina. E o Tales vai dizer, não, vocês estão sendo manipulados, os deuses não condenam. Os deuses são substancialmente bons. Então daquilo que é substancialmente bom só pode vir bondade. O erro é nosso. Nós é que estamos errando. Alguma coisa vocês estão fazendo de errado. E aí ele vai tentar mostrar isso para a população. Mas obviamente, né, cada vez que o Tales ia mostrar isso para a população achava que ele era um demônio. Por quê? Que coisa mais estranha. Quem é esse que controla a natureza? Como que ele fazia isso, gente? Por cálculos matemáticos, o Tales conseguia prever eclipse solar. Então ele falava o dia e a hora que ia acontecer o eclipse solar e acontecia. E as pessoas achavam que ele era um grande diabo. Já que os deuses não se manifestavam fisicamente pra gente, os diabos se manifestavam. E as pessoas tinham muito medo do Tales. E cada vez mais que ele fazia isso, mais diabo ele se tornava, o que é de uma completa ignorância, nós sabemos disso. Mas era a artimanha do discurso religioso da grande elite para manter as pessoas da base, da pobreza, controladas. Assim se controla a população mais pobre, por via do medo. Porque se essa população de baixa renda adquire conhecimento, obviamente ela vai ficar crítica, o que não é interessante para o sistema. E aí vamos pensar agora junto com o Tales. O Tales resolveu subir todos os dias para o alto da montanha e observar como que aquela galera plantava sementes de oliva para nascer os pés de azeitona, né? Porque eles eram grandes produtores de azeite de oliva. E aí ele pôde observar uma coisa: eles não plantavam, eles simplesmente jogavam as sementes ao acaso, ao léu, e aquilo, nossa, incomodou demais Tales. Então Tales começa a planejar um paralelo de retas que vai ser as ruas de plantação de pés de oliva. E começa a calcular esses paralelos. Daí nasce o Teorema de Tales. E dentro do Teorema de Tales, então, ele vai propor para os grandes agricultores que seguissem o sistema dele. Só que obviamente não ia ser aceito, né? Todo mundo via ele como o grande demônio, o grande diabo, o cara tá querendo nos enganar, o demônio é ardiloso. Imagina tudo quanto é tipo de desculpa que vai surgir na cabeça deles para não evoluírem, para não se tornarem pessoas melhores, né? É sempre assim, até os dias de hoje, é sempre assim, tá? Quem erra nunca assume o erro e sempre joga para alguém, em última instância para um demônio, né? Para não assumir que é ele mesmo que está fazendo mal a ele ou aos outros. Vamos pensar aqui. O Tales então faz uma proposta para eles. Assim, galera, vamos fazer o seguinte: eu preciso que testem meu teorema. Em contrapartida, vocês têm a terra, vocês têm a agricultura na mão de vocês. Eu dou o meu teorema para vocês e vocês testam para mim.
Só que eles duvidavam disso. Então foram meses e meses e meses de negociação para tentar chegar a um denominador comum. Então, até o ponto que o Tales falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos pensar aqui juntos. Cara, isso está me incomodando. Já que vocês vão viver uma seca gigante, já que vocês não conseguem conceber que os deuses não são castigadores, eles não punem ninguém, os deuses são divinos e nós não alcançamos essa divindade, nós deveríamos só contemplar esse divino, eu vou propor para vocês algo. Já que vocês vão estar na seca mesmo, na completa escassez, e vai estar faltando dinheiro, eu vou comprar as prensas de azeitona de vocês. Vocês não vão ter azeitona mesmo. Então eu compro as prensas de azeitona de vocês, e aí vocês pelo menos vão ter um dinheirinho nesse período de seca. Foi quando os líderes ele falou assim: nossa, o demônio além de tudo é meio burrinho, né? Então vamos fazer o seguinte, vão comprar, o Cebolinha baixou o Cebolinha. Vão vender, na verdade, né? Essas prensas de azeitona para eles, baratinho, bem baratinho. E foi assim que eles fizeram, galera. Venderam essas prensas de azeitona baratinho. E o Tales comprou todas. Assim, já que vocês estão vendendo tão barato, eu vou comprar de todos os produtores. Todos. E aí, consequentemente, vocês vão ter um dinheiro e vocês me dão essa contrapartida. Testem para mim o meu planejamento. Se der certo, eu fico feliz. Ótimo. E assim foi feito. Foi esse o combinado. Começaram então a seguir, né, a fazer as ruas de plantação, arar a terra, irrigar, né, do jeito que o Tales pediu, com a distância certa, tudo calculado matematicamente e tal. E para surpresa deles, em menos de um ano, tiveram a maior colheita de azeitona da Grécia Antiga. E o Tales ficou maluco, porque deu certo. Aquilo estava mais uma vez comprovado que o argumento científico é válido, que a observação natural existe, e que a racionalidade objetiva funcionava. E os caras ficaram loucos, porque e agora? O que a gente vai fazer com esse monte de azeitona sem prensa? A gente não vai conseguir produzir o azeite. Tiveram que correr atrás do Tales. E na hora que correram atrás do Tales, aí vem a grande lição da história. Na hora que correram atrás dele, ele falou assim: tudo bem, eu vendo de volta as prensas para vocês, mas com uma condição: por 100 vezes o valor que eu comprei. Galera, primeira grande lição científica do mundo, Tales de Mileto, o cara, o brabo da história. Tales é fantástico. Ele que foi aí o responsável por esse princípio universal científico que até hoje está no meio de nós. Tudo é um. E a partir disso nós podemos agora fazer ciência. Obrigado, Tales. Você é o cara, velho. Pessoal, ficamos por aqui. O próximo vídeo a gente já entra nesse queridão aqui, o Anaximandro de Mileto. Espero vocês aqui na próxima aula. Beijos. Divirtam-se, estudem, curtam a vida com juízo, com moderação, tá? E não deixem de se inscrever no canal que ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos, deixe seu like e ajude a divulgar para os conhecidos, que vocês ajudam não só o conhecimento filosófico, né, vocês estão contribuindo para uma sociedade melhor, uma sociedade mais crítica com conhecimento, e também estão ajudando o prof aqui. Obrigado, valeu, vem pra cá, vem filoprosar.